Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência no Supet volume 3, nossa temática da semana 3, falaremos sobre concentração fundiária. Para a gente entender um pouquinho, vamos definir o termo estrutura fundiária. Uma vez que nós sabemos o que é a estrutura fundiária, nós podemos falar sobre a concentração da mesma, né? A estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração a quantidade, o tamanho, a distribuição social das propriedades rurais na área analisada. A estrutura fundiária de um país ou região também é muito influenciada pelo nível de concentração fundiária do país, uma vez que quanto maior for a concentração de terras, maior será a quantidade de propriedades de terras e maior será o tamanho das propriedades existentes. Além disso, a distribuição social da terra nos países em que há uma grande concentração rural tende a ser mais desigual, pois a parcela mais rica da população tem um acesso facilitado à terra, enquanto a população mais pobre, na maioria das vezes, não possui acesso à terra ou aos meios de produção. Na maioria dos países desenvolvidos, as atividades agropecuárias são desenvolvidas em propriedades rurais menores, de base familiar, altamente produtivas e mecanizadas, voltadas para a produção de alimentos e matéria-prima para abastecer o mercado interno do país. Já em países subdesenvolvidos, principalmente na América Latina e da África, em virtude de sua herança colonial, onde predominavam os plantations, que eram as grandes propriedades rurais que produziam monoculturas voltadas para abastecer o mercado internacional, há grandes propriedades rurais concentradas nas mãos de poucos proprietários, que produzem monoculturas para exportação. A estrutura fundiária brasileira é uma das mais concentradas do mundo, enquanto os minifúndios apresentam 70% de total das propriedades rurais e ocupam cerca de 11% do espaço agrário brasileiro, os latifúndios ocupam cerca de 55% da zona rural do Brasil. Aqui nós temos um gráfico, para a gente ter uma noção, sobre a estrutura fundiária do Brasil, dados de 2014, porcentagem de números de imóveis e área total das propriedades, foram consideradas apenas propriedades privadas. Aqui nós temos minifúndios e pequenas propriedades, que ocupam cerca de 29,5% da área e 90,7% são de imóveis. Já de médias propriedades, são apenas 23,3% de área e 7% de imóveis. Já as grandes propriedades ocupam cerca de 47,2% de área e 2,3% de imóveis. Daí, surgem alguns termos, como a desapropriação, que muitas pessoas têm um movimento do MST, que veremos futuramente, luta por isso, para que, de certa forma, ocorre a desapropriação, de grandes produtores aí, que se tem muitas vezes terras inativas, devido às grandes extensões de terras, aí, principalmente na região centro-oeste e norte do país, uma vez que eles ocupam essas áreas, eles sonham com a desapropriação desse atual proprietário e que, de certa forma, ocorra a chamada reforma agrária. Ou seja, analisando também esses gráficos aí com a estrutura fundiária no Brasil, nós podemos observar a desproporção, ou seja, há áreas ocupadas pelas grandes propriedades que correspondem a pouco mais de 2% do total de imóveis rurais. Representa quase metade de toda a área rural.
Já os minifúndios e as pequenas propriedades, que apresentam quase 91% do total dos imóveis, ainda ocupam a menor fração da área total de áreas aráveis do país, né? Que é menos de 30%. Aqui podemos observar sobre as regiões, como eu já havia falado, né, das regiões onde há uma maior concentração de latifúndios, né, o número e áreas de grandes propriedades na região. A região norte seria uma das maiores ali também, né, ficando atrás apenas do centro-oeste, né, ou seja, onde temos cerca de 20,5 mil imóveis, né, e tem uma área de 63,4 milhões de hectares. Né. Já a região centro-oeste temos um número de 39,7 mil imóveis e a área de 99,6 milhões de hectares. O Nordeste, 19.600, área de 40 milhões de hectares. Sudeste, o imóveis 28.400, uma área de 25,3 milhões de hectares. O Sul, 22 mil imóveis e uma área de 16,5 milhões de hectares. A gente tem uma noção aí. Bem, a partir daí, como eu havia comentado anteriormente, surgem os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, especialmente nos países subdesenvolvidos, com o passado colonial, a grande concentração fundiária, tem ocasionado conflitos entre grandes proprietários e camponeses. Trabalhadores que perderam suas terras têm se organizado em movimentos sociais que lutam pela reforma agrária. No entanto, a estrutura fundiária de um país só se torna menos desigual quando a redistribuição de terras acontece acompanhada de intervenções que visem a permanência dos agricultores nas terras, que lhe garantam a capacidade de promover a própria subsistência, além de produzir excedentes para o abastecimento do mercado. Daí surge o termo reforma agrária, que é a reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de promover e proporcionar a redistribuição das propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição da terra para a realização de sua função social. Há divergências teóricas sobre o método a seguir para a distribuição da terra. Né? Na história do Brasil, houve a proposta da reforma agrária, que sugere a distribuição feita institucionalmente, além de vertentes que propõem a revolução agrária, consistindo numa reforma feita pela força. A Itália é um dos exemplos no país, né? O imposto sobre as atividades latifúndios foi aumentado. Isso estimulou grandes proprietários a venderem suas terras a pequenos produtores que recebiam empréstimos a baixos juros do governo italiano. Em outras experiências políticas, como a da República Popular da China, a revolução teve seu ensejo através da Revolução Agrária, posteriormente com uma guerra civil de 20 anos. Nesse cenário, a distribuição da terra se deu pela expropriação dos latifúndios, feita pelo governo comunista na política conhecida como o Grande Salto Adiante. Outro cenário semelhante ocorreu na Revolução Soviética, no processo revolucionário em curso português, e na Revolução Cubana, onde os latifundiários foram expropriados sem indenizações. Nos Estados Unidos, com o fim da Guerra de Secessão, em 1865, o Partido Republicano fez uma tentativa de reforma agrária no país, que daria aos negros libertados terras com 40 hectares e uma mula. Lembrando que mula também é uma unidade de medida, assim como acres. Um efeito maior teve em Homestead Act, né, em 1862,
pelo qual todo cidadão podia receber 160 acres e, após produzir por 5 anos, conseguir a plena propriedade da chácara. Assim, 600 mil agricultores receberam 80 milhões de acres. Aí coloquei um lembrete aqui, né? Um acre equivale a 4.046,86 metros quadrados. No Brasil, após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, estabeleceu-se a estratégia de ocupação das terras abundantes, utilizando pouca mão de obra local. As plantações voltaram-se para a exportação, utilizando mão de obra composta majoritariamente por escravos africanos, né? Lembrando que também teve uma passagem da utilização de escravos indígenas aqui, né? Apesar da abundância de terras, o acesso às terras sempre foi dificultado pela presença perene do proprietário. Conforme Celso Furtado cita, né, um dos autores sobre essa temática aí, a mesma foi explorada pela chamada empresa agrícola comercial, consequência da expansão comercial europeia. A pecuária foi introduzida por causa da demanda por carne e animais de tração e carga, tanto da empresa agromercantil quanto da posterior exploração mineira. As primeiras concessões de terras brasileiras foram feitas a homens de recursos, ou seja, economicamente poderosos, capazes de assumir custos com grandes instalações e aquisições de escravos. A nova população de homens livres que chegava não tinha acesso às terras, já que possuíam donos. Tornavam-se assim dependentes dos grandes proprietários, trabalhando como artesãos, soldados, ou eram aventureiros, o que permitia que o controle da terra fosse mantido. O pequeno plantador se transforma em morador e os sitiantes se transformam em empreiteiros para derrubadas ou agregados para tarefas auxiliares das empresas. No Brasil, a Constituição de 1988 garante a desapropriação do latifúndio improdutivo para finalidade pública e interesse social, como a desapropriação da terra com finalidade de reforma agrária ou para a criação de reservas ecológicas, não sendo permitida, no entanto, a desapropriação de propriedades que tenham sido invadidas. É feita a indenização aos ex-proprietários, né? Um aspecto frequentemente criticado nesse sistema é a falta de ajuda financeira para os camponeses assentados, o que muitas vezes acaba por gerar um novo êxodo rural. O êxodo rural é a expressão pela qual se designa o abono do campo por seus habitantes, que, em busca de melhores condições de vida, se transfere de região consideradas de menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. Temos também, voltando aos movimentos dos trabalhadores, né, do campo, no Brasil, país onde as desigualdades no campo estão entre os maiores do mundo, 1% de proprietários detém cerca de 50% das terras, existe o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o órgão do governamental, né, responsável pela gestão desses problemas. No Brasil, existem vários movimentos organizados por camponeses. O que mais se destaca é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mais conhecido como MST, cuja proposta é a melhor divisão das terras brasileiras, exigindo que o governo federal propicie medidas complementares ao simples assentamento, como a eletrificação, irrigação do campo, concessão de créditos rurais e execução de programas que visem a estimular atividades agrárias e subsistências do agricultor e de sua família. Outro movimento camponês no Brasil é o Movimento de Luta pela Terra, né, mais conhecido como o MLT. A luta pela terra tornou-se uma importante estratégia para reivindicar a reforma agrária,
uma política pública que se concretiza com a desapropriação de terras não utilizadas para a implantação de assentamentos rurais. O tema ganhou relevância nas discussões nacionais e internacionais nos últimos anos. Os movimentos pela reforma organizam-se com o objetivo de ver a terra cumprir a sua função social, né, que seria a parte da agricultura de subsistência e de moradia, né, apesar dos diversos avanços dos assentamentos e na melhoria das condições de vida dos assentados realizados pelo INCRA. Foi criado na década de 70, né, há inúmeras questões ainda não solucionadas. O conflito pela propriedade se arrasta com a maioria dos proprietários contestando a desapropriação de suas terras, o que dificulta a desconcentração fundiária e a democratização do acesso à terra. Nesse sentido, uma trajetória histórica importante foi construída, né? Várias iniciativas desenvolvidas em diferentes momentos. Vale citar algumas como a CPT, né? Que é a Comissão Pastoral da Terra. Temos a CONTAG, né? Fundação para a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, dentre muitos outros movimentos, todos lutando para mudar a realidade que impera de fome, pobreza e miséria no nosso país. Falando um pouquinho sobre o movimento Sem Terra, né, que foi fundado por João Pedro Stedili, né, em janeiro de 1984, o movimento dos trabalhadores sem terra tornou-se importante na apropriação do território como foco na realização da reforma agrária, que encontrou na Constituição de 1988, em seus artigos de 1994 e de 184 e 186, a garantia legal para a ação e redistribuição das terras improdutivas, cumprindo assim a função social de desapropriação e distribuição igualitária das terras para a produção de alimentos. A luta pela terra soma-se à política pública estabelecida pelo governo. Bem, a consolidação. Os participantes do MST formam grupos familiares para ocupar terras e seguir o assentamento. As terras demarcadas são divididas em lotes, onde essas famílias iniciam a ocupação produzindo para a subsistência. Mesmo tendo a luta pela terra e a reforma agrária como bandeira, outras frentes importantes de conquistas sociais fazem parte do movimento que ganhou visibilidade pela forma peculiar de suas ações. Um movimento que revela uma força social é aceito por alguns e rejeitado por outros, mas apesar do lado que se escolhe, o fato é que uma cultura de luta tornou o MST uma das principais organizações de luta pela terra consolidadas no Brasil. Formada por comunidades rurais e urbanas, remanescentes dos quilombolas, a palavra quilombo vem do idioma banto, né, sendo uma referência de guerreiro da floresta. Com uma trajetória pela luta pela propriedade desde o período colonial, a história das comunidades quilombolas é marcada pela resistência e conquista de terras por vários meios. Em 1988, a Constituição Federal, a questão do direito à terra foi consagrada, assim como a valorização e proteção da identidade étnica dessa comunidade tradicional, o que é extremamente relevante. Temos também a legitimação das populações tradicionais, né, que ocorreu nesse período. Entretanto, as concessões legais no reconhecimento de direitos à propriedade se traduz em grandes desafios a serem percorridos para o legítimo reconhecimento das experiências socioculturais que garantam o respeito. Isso exige uma reforma agrária que contemple a territorialidade étnica quilombola,
Neste sentido, as populações tradicionais precisam ser legitimadas e regularizadas em suas propriedades, considerando as especificidades, sendo assim esforço do coletivo do grupal social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território. A propriedade se torna, de fato, uma propriedade de direito legal e real. Então essa foi a nossa aula, pessoal. Interessante aí, a gente entender um pouco mais sobre a estrutura fundiária do Brasil. Um abraço a todos aí e até a próxima.